Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Todos que estão chegando. Hoje nosso papo de quarta é num horáriozinho um pouquinho diferente, né? Gratidão aí pela compreensão. Oi, amada, mãe da preta. Fala, Rafa. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Vão chegando. Gratidão aí pela compreensão da mudança de horário de hoje, né? Tinha aí dois irmãos aí de caminhada fazendo um trabalho, então eu não quis chocar com o horário deles para estimular as pessoas a fazerem o trabalho com eles. E também eu sei que muitas pessoas que acompanham o Papo de Quarta queriam participar, então achei mais adequado fazer uma alteração aí, excepcionalmente hoje. Semana que vem a gente volta para as 21 horas, tá? E a Isa está maravilhosa, Paula. Tá linda demais. Deve estar rolando ainda o trabalho deles, né? Porque era até 22h22, se eu não me engano, o trabalho da Vani e do Vitor. Mas eu sei como é que funciona esse tipo de trabalho e não dá pra gente cronometrar, né? Tá bom, amada. Quando eu fizer a live lá de Indaial, eu vou trazer ela pra vocês verem. Ela tá linda, ela fez 5 meses ontem. Tá maravilhosa. E então deve estar rolando aí daqui a pouco a galera que acompanha o Papos de Quarta, que está participando lá do 11:11, deve entrar aí para se juntar a nós. Todos bem-vindos. Vamos. Esqueci de pegar meu relógio aqui. Vocês vão me ajudando aí com relação. Ops! Com relação ao horário, né? Fui pegar água aqui, esbarrei no tripé. Ops! Agora deu uma mexida aqui. Pera aí, gente. Show de bola. Gratidão, amada. Somos luz. Todos nós somos luz, né? Maravilha. Vamos fazer o Pai Nosso em aramaico, então? Vamos fazer o Pai Nosso em aramaico para ancorar a energia do Cristo, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? O papo de hoje é... A gente vai falar sobre a chama trina. E... Fala, Gu! Como é que tá, primo? Tudo certo? Seja bem-vindo, Gu. A gente vai falar sobre a chama trina, então tem tudo a ver aí com essa ancoragem do Cristo que a gente faz, né? Depois eu vou falar da correlação entre essa ancoragem do Cristo, da energia crística, e a chama trina, né? Que é o nosso assunto de hoje, no Papo de Quarta. Então só fiquem aí, serenem a mente, o coração. Não, Fê, você chegou na hora. Hoje, excepcionalmente, é o horário diferente. Então, serenem o coração, a mente. Vamos respirando pausadamente. Quem quiser pôr a mão no cardíaco, aquela posição do Cristo, mão esquerda, né? Ou pode ser o polegar e o indicador, o médio e o indicador, ou toda a mão no cardíaco. E os 3 dedos da outra mão, da mão direita, voltados para cima. A saudação do Cristo à sua casa, ao seu reino, né? Que é o Orion. E Orion aqui para o nosso sistema daqui, de onde nós enxergamos Orion, as Três Marias, né? O cinturão de Órion, o portal de entrada do cinturão de Órion é as Três Marias. Por isso que ele, naquelas imagens, tem várias imagens do Cristo assim, ou assim, né? Com esses 3 dedos voltados para cima, que é de coração eu reverencio a minha casa, a minha pátria espiritual, né? Que é
constelação de Órion, ou aqui para nós as Três Marias. Só a entrada dela, né? Ok? Então, quem quiser fazer esse gestual ou simplesmente fechar os olhos serenamente, vou fazer o Pai Nosso no idioma original, na língua do Cristo, em aramaico, uma vez, e depois a tradução em português. Ok? Abvum de Bashmai, Netkad Shimach, Teitei Malkutar, Nevoeit Subiana Haikana, de Bashmaya Akbar, Havlan Larmatsum Kanan Yomana, Washboklan Halben Warktahen, Haikana da Fanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsa Mimbesha, Metol de la He Malkuta, Wahaila Wateshbukta, Lahalan Naomi. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê, para cada dia, tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, galera. Sejam bem-vindos todos, família amada, família cósmica, família da luz, família sanguínea aí, que eu já vi que tem também. Meu primo Gu já deu as caras, às vezes o Pipo tá aí, a Gisele, minha irmã Consuelo. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a chama trina. Que é um assunto aqui para quem está militando nesse processo de expansão de consciência, nova quinta dimensão, nova terra, nova energia. Já ouviu falar sobre esse conceito, né? Que não é um conceito, na verdade, é uma presença que todos nós temos e que boa parte das pessoas conhece, sabe o que sente isso no dia a dia, porque ela precisa ser muito mais sentida do que compreendida. Mas dentro desse mundo aí que a gente está inserido, né, das pessoas que estão nesse processo de expansão de consciência, existem algumas que não conhecem esse conceito ou ouviram falar de forma muito superficial. Então a gente vai falar dela um pouco mais, de forma um pouquinho mais detalhada hoje, com alguns... a gente vai aprofundar um pouquinho no conhecimento do que é essa chama trina. Bom, chama trina, ela é uma presença... quando a gente fala assim, presença divina, né? A chama trina é uma presença divina em nós. É a presença da consciência crística em nós, da energia crística em nós, em cada um de nós. Quando eu falo em nós, eu não estou falando de humanidade de uma forma poética, filosófica. Eu estou falando do nosso sistema de corpos, né? Os nossos corpos carregam essa presença divina, essa presença crística. E aonde é que essa presença crística ela se instala, ela se aloja? No nosso coração. Porém, não é no nosso coração físico, é no nosso coração etérico. Né? Para quem conhece um pouquinho de sistema de corpos, o sistema dos 7 corpos, que começa do mais denso para o mais sutil, né? Sendo o mais denso o corpo físico e o menos denso, o mais sutil, o corpo divino, a nossa divina presença, né? O eu sou. O segundo corpo
do mais denso para o mais sutil, chama-se duplo etérico. Por que é duplo etérico? Né? Porque ele tem todos os órgãos que nós temos fisicamente, nós temos também nesse corpo duplo. É como se fosse uma fotocópia do nosso corpo. Então, existe um fígado etérico, existe um pulmão etérico, existe um intestino etérico, existe ossos etéricos, existe pele etérica. O duplo etérico, ele reflete fielmente o nosso corpo físico. Exatamente como é o físico do Fernando, é o duplo etérico do Fernando. É uma fotocópia literal. Só que, lógico, sem a densidade material do meu corpo físico. Ele é mais sutil, é como se fosse uma imagem, uma holografia. A holografia é o termo que define melhor. Então, essa chama trina, essa presença trina, essa trindade, né, energética que nós carregamos no nosso sistema de corpos, ela não está localizada no nosso corpo físico, e sim no nosso segundo corpo, que é o duplo etérico. Eu sempre falo daquela imagem do Cristo que a gente vê em várias igrejas, em casas, tem para vender até nos lugares. Aí você entra numa loja, por exemplo, de artigos religiosos, você vai ver aquela foto do Cristo, uma imagem, na verdade, não é uma foto, né? Que sai uma chama, uma luz tríplice, né? Do peito do Cristo. Uma luz azul, dourada e rosa, né? Essa imagem reflete a presença do Cristo em nós. Cristo, com aquela imagem, com aquela resplandecência, né, no seu cardíaco, ele quer dizer assim: eu ancoro, e na verdade a presença do Cristo aqui há 2000 anos, e 20 e tanto, né, há mais de 2000 anos, foi para ativar essa chama crística, essa chama trina, no sistema de corpos das pessoas. Então, de novo, essa chama ela não se encontra no corpo físico, e sim no corpo etérico, no duplo etérico. Porém, com o reconhecimento, tudo na nossa vida passa a se manifestar e a se expandir a partir do momento que a gente reconhece. Quando a gente reconhece, o primeiro passo de reconhecer é tomar conhecimento de, né? Não tem como eu reconhecer uma coisa se eu não tenho nem conhecimento disso. Então, quando eu tomo o conhecimento de algo, eu estou reconhecendo. Reconhecer significa eu estou entrando em contato com algo que no fundo eu já conhecia, mas no fundo eu havia esquecido. Por isso que eu reconheço, né? Existe uma raiz na palavra aí, um prefixo re, que indica que é algo que a gente está reacessando. A gente já conhecia, mas por algum motivo a gente perdeu isso no meio do caminho e nós estamos reconhecendo isso. Então, essa chama trina, essa presença crística em nós, é algo que todos nós já sabíamos que ela existia, mas ela esteve desconectada do nosso sistema de corpos, ou esquecida, ou completamente apagada durante um bom tempo da nossa caminhada de alma. Cristo veio há 2000 anos atrás e reacendeu a chama trina nos corações humanos, nos duplos etéricos humanos, né? Lógico que isso se manifestou e cresce e se expande para todos aqueles que reconhecem isso, que reativam isso. Então, a partir do momento que a gente reconhece, que a gente reacessa a informação e a gente trabalha no sentido de expandir essa chama de dentro para fora, essa chama crística, essa presença crística, ela se ancora mais e mais em nós, em cada um de nós. Isso em forma de quantum, de força, de energia, de clareza, de pureza, de poder, de assertividade, de humildade, todos os atributos do Cristo, que são da consciência crística. Todos esses atributos, juntamente com a chama trina, eles se expandem, se manifestam e se expandem à medida que nós reconhecemos e trabalhamos no sentido de expandir essa força em nós. Por que eu falei que tinha um link com o Pai Nosso em aramaico, né? Porque o Pai Nosso em aramaico, lembra? Eu já falei várias vezes aqui, alguns de vocês devem lembrar, que o Pai Nosso em aramaico ele não é uma oração simples, né? Ele é um portal que dá acesso a algo, a um reino,
a um reino específico, ao reino de Deus, ao reino do Pai, ao reino das delícias celestes, enfim, ao reino dos céus. E por que é que ele dá esse acesso? Porque quando nós acessamos o Pai Nosso, quando nós mantramos o Pai Nosso em aramaico, nós trazemos essa energia crística, essa presença crística. E essa presença crística em nós é uma manifestação física, não é filosófica. Qual que é a diferença das pessoas que fazem as coisas acontecer na vida e usam esses ensinamentos para exponenciar todos os seus processos de vida e aquelas que têm como algo meramente filosófico, isso é legal, mas isso não transforma nada? Porque essas pessoas acreditam que esses conhecimentos, que essa energia, ela fica num nível mental, racional, intelectual, filosófico. E quando a gente passa a enxergar a verdadeira natureza disso e a verdadeira aonde esses campos podem atuar, que é no nosso corpo físico, aí a gente começa a ancorar essa energia com outra espécie de consciência e isso começa a se expandir em nós. E nós vamos sentir isso de forma muito física, sensorial. Não é mais mental, não é mais racional. Alguém perguntou aí, a Gilmara, onde que eu consigo esse Pai Nosso, por favor? Amada, eu tenho uma meditação no meu Instagram, que tem toda uma sequência, uma conexão, tem no meu IGTV, tá? Mas eu prometi para vocês semana passada que eu ia fazer um vídeo mais pausado, para vocês poderem repetir, e eu já fiz esse vídeo, só que eu esqueci de pedir para a menina que filmou para mim, que é uma parceira minha da Ed, que está fazendo um trabalho comigo para o YouTube, eu esqueci de pedir para ela me mandar. Eu vou pedir, tá? Para eu disponibilizar para vocês o mais rápido possível aí no meu feed, aí no meu IGTV. Tá bom? Então, quanto mais a gente ancora isso conscientemente, mais essa presença, que não é filosófica, que não é racional, que não é intelectual, ela é física, ela se manifesta e se expande. Entra em ação um princípio quântico. Tudo que eu reconheço cresce, se expande. Assim como tudo que eu ignoro definha, perde força. Por quê? Por falta de nutrição, morre de inanição. Marco, seja bem-vindo. A galera tá chegando, a galera do 1111 tá vindo. Deve estar chegando meio lesado, deve ter sido forte, né? Então, galera, porém, vamos dar um passo além nesse conhecimento da chama trina. Ok, eu falei que ela é uma presença física, apesar de ser mais sutil, né? Porque ela não está no nosso corpo físico, está no duplo etérico, instalado no nosso coração etérico. Agora, com o reconhecimento e a expansão dessa chama em nós, no duplo etérico, ela pode ser plasmada no nosso corpo físico. Ok. Essa presença divina, ela pode se tornar algo do nosso corpo físico e não mais do duplo etérico. Com o quê? Com o uso constante e consciente dessa energia, usando diariamente, constantemente essa energia, de forma que ela se expanda. Quanto mais ela se expanda, mais ela se torna uma presença real, mais ela toma conta de todo o nosso sistema de corpos e ela vai achar um lugar dentro do nosso corpo físico para se instalar. E esse lugar dentro do nosso corpo físico é um lugarzinho escondidinho atrás do nosso coração, que é junto com a glândula que é conectada com o chakra cardíaco, que é a glândula timo. Nos novos seres, nessas novas energias que estão chegando no planeta, muitos novos seres já estão chegando com a chama trina física no seu corpo físico já plasmada no seu corpo material. Lógico que a medicina atual, por não desconhecer completamente esses fenômenos, né, a não ser que seja um médico que esteja totalmente relacionado com essas questões, vão tratar isso como um distúrbio.
vão tratar isso como um problema cardíaco, como algo a ser. E lógico que na maioria desses casos que são detectados, eles passam de um médico para outro e não se descobre o que é, e acaba caindo naquela falácia isso é enfim, como o DNA, os 95% do DNA que não se conhece e é considerado DNA lixo, né? Boa parte da medicina ainda considera 95% do nosso código genético, e esse nome é dado, né, como DNA lixo. DNA lixo nada mais é do que grande parte do nosso potencial divino que não é manifestado, justamente porque 95% do nosso DNA está desligado. Todo mundo já ouviu falar essa frase, a gente funciona com 5% do nosso potencial máximo, que é os 5% do nosso código genético que está ativado. Outros 95% estão inativos. Esses 95% que a ciência não consegue catalogar o porquê que está ali, isso não serve para nada, isso é lixo, né? Lixo nada mais é do que uma palavra para dizer que eu não sei para que isso serve. Só que às vezes para o ego é difícil de assumir, né? Eu não sei o porquê que isso está aí, mas com certeza tem. Se a criação colocou isso no sistema humano, lixo não é, né? Ele tem alguma serventia. E à medida que o potencial divino vai sendo redespertado, esse DNA inativo vai sendo reacordado, reativado. E aí outros potenciais que são próprios de populações mais elevadas, de culturas mais elevadas, justamente porque já utilizam muito mais o potencial humano do que nós aqui na Terra, começam a retornar. Telepatia, telecinesia, até levitação, bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo, controle do relógio biológico, controle do processo de envelhecimento, retardar o processo de envelhecimento. Tudo isso não é possível. A gente olha como, oh meu Deus, isso é impossível. É impossível para quem olha para um ser que funciona com 5% do seu potencial. Quem funciona com 10% do seu potencial, só 10%, já começa a ver um monte de outros potenciais aí sendo redespertados. Quem já viu o filme Lucy, é mais ou menos aquela analogia ali, né? Lógico que o filme foi num extremo, que ela chegou no 100% do seu potencial, mas é mais ou menos isso. Voltando para a chama trina, um médico, por exemplo, tradicional, ou que não tenha o conhecimento disso, ele vai olhar para uma presença física que existe no coração de uma criança que nasce agora nesses novos tempos, essas crianças do Sol Central, esses espíritos de Alcione, né, que estão vindo para o mundo. O Divaldo Franco fala bastante disso, e eles já vão ver uma presença física ali. Essa presença física é a chama trina. Está escondida atrás do timo. Aliás, o timo, chakra cardíaco, chama trina, ele é a glândula que representa isso. Independente de estar com a chama trina presente no corpo físico ou não, nós aqui, todos nós que temos aí, sei lá, 40, 50 adultos aí, 30 para cima, qualquer um que não tenha a chama trina presente no seu corpo físico, mesmo não tendo, a gente apresenta as mesmas características com relação à glândula timo. O timo, que é a glândula que está totalmente relacionada com o chakra cardíaco, todas as crianças, todos nós, nascemos com um timo de 7 centímetros. A nossa glândula timo é mais ou menos isso aqui, no nosso nascimento, a glândula. E rosa, ela tem a cor de um... Oi, mana, bem-vinda. A cor de um quartzo rosa. Lindo o timo de uma criança, de um recém-nascido. Com o passar do tempo, a pessoa vai chegando no final da infância, no início da adolescência, nos primeiros anos da juventude, essa glândula vai diminuindo. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Na fase adulta, na vida adulta, essa glândula pode chegar a meio centímetro. E nessa altura da vida, ela já não tem a cor do quartzo rosa, ela já não tem a coloração rosa. Ela tem uma cor amarela, amarelada, tipo
bigode de fumante. Aquele bigode feio de fumante, assim, que fica bege, sabe? Desse tamanhinho e bege. O que que levou essa glândula de 7 centímetros, rosa, quartzo rosa, vivo, viçoso, para meio centímetro bege? Feio, sem coloração. O desuso. O desuso do quê? Do sentir, do coração. Aquilo que faz essa energia se expandir cada vez mais. Aquilo que faz essa presença se estabelecer e se expandir cada vez mais. Então, quanto mais a gente entra nessa roda da vida, né? Fazer coisas automaticamente, mecanicamente, sem sentimento, não olhar para aquilo que nos faz vibrar, não fazer aquilo que nos faz vibrar e simplesmente ir seguindo as tendências, os costumes, sendo arrastado pelo coletivo. A gente vai desconectando essa energia da glândula timo. É como se a glândula timo ela tivesse um botão de volume. A gente vai girando o volume para baixo. A gente vai girando o volume. A gente vai girando o botão de volume e ela vai ficando pequenininha, pequenininha. Quanto menos a gente usa o sentir, mais o timo se apequena e perde coloração, perde o rosa que é a cor que simboliza o amor divino. E qual é o caminho então para fazer esse timo voltar para o seu lugar? É possível que ele volte na fase adulta? Perfeitamente possível. Assim como um músculo se atrofia por falta de uso, e se a gente for para a academia, ele vai hipertrofiar, o caminho da expansão da chama trina passa pelo mesmo processo, pelo timo. Então, com o uso consciente dessa energia crística, essa consciência crística, o timo, que é essa amorosidade, o sentir, a energia a partir do cardíaco, do centro, essa presença começa a se manifestar fisicamente e ela começa a crescer, a se expandir e tomar cada vez mais corpo, tomando conta de todo o nosso sistema de corpos. E isso num nível muito exponencial, ela vai se materializar no nosso corpo físico. Coisa que algumas dessas crianças que estão nascendo já têm. Eu acredito que a Isis tenha a chama trina já ativada no seu corpo físico. Pode ser coisa de pai, babão, né? Ou não, mas eu acredito nisso. Ela e muitas outras crianças que estão nascendo agora, crianças muito especiais, que já nascem com essa presença já fisicalizada. O que isso tem a ver com campo, com toros, com expansão de campo, com elevação de frequência, com nova era? Simplesmente tudo, né? Uma coisa leva a outra, uma coisa está linkada a outra, é um ciclo, é uma corrente com uma série de elos que quando um se quebra, põe por água abaixo todo o nosso processo de expansão, de expansão de consciência, de elevação de frequência, que lá no final tem um objetivo único para todos nós, que é o processo de ascensão. O processo de ascensão é quando a gente expande esse campo eletromagnético, essa presença que tem em torno do nosso corpo físico, que parte do centro cardíaco, ou seja, volta lá, timo que reconhece uma presença trina e reconhece e expande essa presença se expande em espirais, do centro para as extremidades, essas espirais crescem, se expandem, se engrandecem, se elevam, e quando isso chega num nível de total exponencial, a gente alcança o processo de ascensão, como a gente vê aí os mestres ascensionados, né? O que é um mestre ascensionado? É um ser que expandiu essa energia a um nível de se tornar um com o todo. Então ele ascensionou. Ele não é mais um ser ordinário, né, como nós somos. Ele é um ser total. Ele é um ser que tem total domínio da materialidade. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, ele pode qualquer coisa. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Por isso que
Se você está lá no meio do centro da cidade, estressado, cansado, angustiado, você para um pouquinho no banco da praça, você fecha os olhos, você chama a presença de um mestre ascensionado ali, do Cristo, por exemplo. Você respira 5 minutos, faz uma oração, faz um Pai Nosso, traz aquela energia, aquela imagem do Cristo, se joga no colo do Cristo, nos braços do Cristo. Você sai daqueles 5 minutos ali totalmente revigorado, totalmente reestruturado. Todo mundo eu acho que já fez isso, né? Já passou por essa experiência. Por quê? Porque a energia do Cristo ela não é local, ela não é temporal, ela é alocal, é atemporal. Ela está em todos os lugares, em todos os momentos, e pode todas as coisas. Por quê? Porque é a energia de alguém, de um ser que atingiu essa totalidade. Então ele está em todos os lugares. Inclusive lá na Bolsa de Valores, no Congresso Nacional, ele está. Agora, assim, para a gente, não é a energia do Cristo que tem que ir. Nós é que temos que girar o botão para um patamar receptível dessa energia, né? Então, aquela coisa assim, eu vou receber a energia de Arcanjo Miguel. Não, você não vai receber. Você vai girar um botão e vai acessar ela. Ele não vem até você, ele já é. Mãe Maria, Cristo, Saint Germain, Mãe Kuan-Yin, Mestra Nada, Mestre Larion, qualquer ser ascensionado, ele é um ser total. Ele é um ser que já é. Ele está em todos os lugares. Então ele não precisa vir até você, ele já está. Nós é que giramos o botão para isso, para nos tornar acessível a esse ser, a essa energia que já está ali em frequência, sintonia, né? E todos nós estamos nesse processo, gente. Todos nós vamos nos tornar ascensionados em algum momento da nossa trajetória evolutiva. Isso pode demorar? Pode, provavelmente. Vai demorar um pouco, né? Agora, o que é demorar o que é uma vida, 5 vidas, perto de milhões e milhões de anos de processo evolutivo, né? Agora que todos nós vamos acessar isso, vamos acessar isso. E o legal, agora, o que a gente chama de nova era, é um momento extremamente propício para proporcionar processos de ascensão. Todas as vezes que o nosso sistema solar entrou na faixa onde ele está localizado hoje, que é o cinturão de fótons, houve processos de ascensão em massa. Os maias não desapareceram do planeta, eles não foram extintos, eles ascenderam em massa, né? E tanto receptivo, boa Dani, os maias e tantos outros povos que misteriosamente sumiram da face da Terra, nem todos, lógico, foram esse motivo, mas alguns desses povos, eles ascensionaram em massa, justamente porque eram povos que estavam coletivamente compartilhando um mesmo estado de consciência, de frequência, e tiveram a oportunidade de, nesse momento, passarem pelo que nós estamos passando agora, que é o cinturão de fótons, que é a esfera de Alcione, que é isso que o Divaldo Franco fala bastante nas palestras dele, né? Essa esfera de luz, esse sol de quinta grandeza, que é muito mais potente do que o sol de terceira grandeza, que dá vida para o nosso sistema solar. De onde parte esse processo de ascensão? Toda maratona de 42 quilômetros, ela parte de um primeiro passo, né? Ninguém consegue dar um passo, ninguém consegue fazer uma maratona de 42 quilômetros com um passo de 42 quilômetros, ou 42 passos de 1 quilômetro. Ninguém tem esse alcance, né? Toda maratona começa com um pequeno passo de 1 metro. Estatística, eu sou da educação física, né? Então, estatísticas que uma maratona ela necessita de 50 mil passos para ser completada. O nosso processo de ascensão também passa por uma quantidade enorme de passos a ser alcançada, a ser conquistada. Os primeiros passos disso, na verdade, é bem antes disso, né? Mas, sim, Dani, vai ficar gravado, amada. Fica tranquilo, tá? Eu sempre deixo gravado os papos de quarta. Os primeiros passos conscientes disso é quando a gente reconhece essa presença, essa chama trina.
incrível, por mais que a gente já esteja no caminho, despertar de consciência há tanto tempo, se a gente não tem o conhecimento da chama trina e não sabe o como ela funciona, o porquê que ela está ali, o como que ela se expande, nós ainda não estamos conscientes do processo e do potencial de ascensão que nós temos. O potencial de ascensão que é inerente a qualquer ser humano, ele acontece, ele se estabelece a partir do momento que nós estamos conscientes dessa presença trina, crística, no nosso sistema de corpos. Que, de novo, é no nosso segundo corpo, é no corpo etérico, é no duplo etérico, na grande maioria dos seres. Ela está estabelecida ali como uma luz trina, como uma trindade, como uma tríplice luz, né? Azul, dourado e rosa. Eu já vou falar um pouquinho mais de cada uma. Então, os primeiros passos conscientes da ascensão acontecem a partir do momento que a gente torna isso consciente, que no nosso corpo etérico, no nosso duplo, nós temos essa presença. E se nós colocamos isso em prática no nosso dia a dia, através de ações conscientes, né, de reconhecimento e expansão da chama trina, nós podemos chegar num ponto de ancorar essa presença no nosso corpo físico. Aí a gente volta lá pro timo. É uma presença. Eu falo a palavra escondida, mas não é escondida, porque ela fica atrás da glândula timo, que essas novas crianças, muitas delas já têm, já trazem. Porque são crianças já de outras esferas de luz que vêm só para finalizar o processo que nós aqui estamos trabalhando tão dedicadamente, né? Esse processo de transição planetária. Nanda, o meu livro fala sobre isso? Fala sobre chama trina. Fala. Teve uma das lições que a Nígia me levou, que eles me mostraram o funcionamento da chama trina, né? Como é que isso acontece no sistema de corpos do ser humano. Então vamos falar um pouquinho mais agora detalhadamente de cada uma dessas três chamas, né? Então, é a chama azul, a chama dourada e a chama rosa. A chama azul é a chama do poder divino. A chama azul, ela fala de posicionamento, de poder pessoal, de poder divino que ancorado se torna um poder pessoal. Obrigado, Fê. O livro realmente o livro da Nígia, né? Eu canalizei, mas a história dela e de todos os seres que me mostraram as lições lá nos planos evoluídos. Mas eu fiquei muito feliz e honrado de ter sido o canalizador dele. Então, a chama azul, ela fala do poder divino. O poder divino que, quando ancorado, se torna poder pessoal. Mas aí é o poder pessoal genuíno, porque não é um poder pessoal falso, embasado em ego, né? É o poder de alguém que sabe que é empoderado, que é poderoso, que tem potenciais divinos, mas justamente por conter em si uma chama divina. Não porque isso é muito diferente do ego, né? Que diz assim, eu sou o cara, eu posso fazer isso. E o João Flávio. O João Flávio não é tão o cara assim, né? Porque ele não é. Bom, isso é ego, né? Isso é puro ego. O poder divino, o poder que vem da consciência dessa energia crística em nós, é aquele que entende que sim, eu sou poderoso porque eu ancoro em mim essa energia, essa chama divina, essa energia crística. Mas o João Flávio também, o Ricardo também, a Luísa também, a Rosana também, a Fernanda também. E essa é a consciência. Lógico que o nível de manifestação dessa chama divina nessas pessoas, nessas personalidades, vão ser diferentes. Vão ser diferentes por quê? Porque o grau de reconhecimento e de trabalho diário para expandir essa chama é diferente em cada pessoa. Então o que muda não é o ser, o que muda não é o indivíduo, o que muda é o quanto ele já reconheceu isso e o quanto ele aplica isso no dia a dia. É isso que faz essa chama crescer. E é isso que faz as pessoas, a gente ancorar de fato essas três chamas, esses três poderes divinos em nós, né? Então, o azul fala do poder divino, o posicionamento, o ancoramento, a força, a proteção, o poder pessoal. O dourado, ele fala da sabedoria, né? Da sabedoria divina, do poder do discernimento, da luz,
da orientação, da sabedoria divina em nós. Essa chama, essa energia, ela trata disso. E o rosa trata do amor incondicional, do amor fluídico, do amor criativo, da inteligência criativa, da beleza, da beleza da forma, da beleza da energia, da beleza do amor. Isso é a energia rosa em nós, que está ancorada nessa chama trina. Então, quando é que essa chama, quando é que esse torus, então vamos lá, todo o nosso processo de ascensão, de expansão, de elevação de frequência, de fortaleza, de alegria, de paz, de amorosidade, de expansão de ser, de campo eletromagnético, parte de uma centelha, né? Uma centelha que nós temos aqui gravada, guardada. Essa centelha, essa chama, ela parte do centro para as extremidades em espirais, que a gente chama de toros, né? Ou estrutura toroidal. É uma maçã cortada no meio. Essa é a qualquer energia que esteja presente, a energia se manifesta, se expande dentro dessa forma geométrica, né? Espirais do centro para as extremidades. Então, quando a gente reconhece isso e começa a manifestar isso, essa energia se expande de dentro para fora, que pode ser a partir do nosso duplo etérico, se ela ainda não está ancorada no meu corpo físico, porém ela pode estar já presente no meu corpo físico, dependendo do quanto eu tenha isso consciente e trabalhado no meu dia a dia. E ela já está presente no corpo físico de muitas crianças. Muitos desses novos seres que vieram para o mundo aí a partir do ano 2000, nos últimos 10, 20 anos. E ela cresce. Agora, essa energia, ela precisa crescer equilibradamente, conscientemente. Por isso que é importante a gente entender cada um desses princípios, né, do azul, o dourado e o rosa, dessas chamas, dessas energias, para que a gente possa expandir essas energias em nós de forma consciente e equilibrada. Por exemplo, quem trabalha muito focadamente Oi, Deise, amada, bem-vinda. Quem trabalha de forma muito focada no seu lado racional, intelectual, ele está trabalhando uma chama, uma presença, uma energia que ele possui, que é a energia dourada do segundo raio, né? Essas três energias trinas, elas pertencem aos três primeiros raios, né? Que são os raios dos atributos divinos: poder, sabedoria e amor. Aí vem a quarta chama, que é a chama branca, que está no centro, que é a chama que equilibra, que equaliza essas três primeiras, junto com as três últimas, que são os raios de atributos divinos: o verde, o rubi dourado e o violeta, que são outras energias, que a gente não vai falar agora porque não é o objeto da live, não é o assunto da live, tá? Então, só para a gente entender, essas três chamas que a gente está falando hoje, que compõem a chama trina, são chamas de atributos divinos. As três últimas são chamas de manifestações divinas. E a do meio, a branca, é a que equaliza, é a que equilibra tudo isso. Cada um de nós, cada alma, pertence a uma dessas chamas. É um filho de um desses raios, de uma dessas energias, tá? Então, para a gente fazer essa chama crescer do centro para as extremidades e fazer o nosso campo se expandir de forma equilibrada, nós precisamos entender um pouco disso e fazer isso crescer de forma racional e equalizada. Então, se alguém trabalha muito os seus aspectos intelectuais, racionais, essa pessoa está trabalhando exclusivamente uma dessas três chamas, que é a chama dourada. Essa chama ela vai crescer, mas vai estar em equilíbrio com as outras duas? Não, porque essas outras duas não estão sendo trabalhadas de forma paralela a essa chama amarela que está sendo o objeto, o foco do dia a dia da pessoa. É a mesma coisa a pessoa ir para a academia e malhar só o braço esquerdo. Só o braço esquerdo, só o braço esquerdo. Não, mas malha o direito também, Fernando. Não gosto de malhar o direito, eu gosto só o esquerdo. Aí ela fica malhando
o braço esquerdo, o braço esquerdo. Aí o braço esquerdo fica desse tamanho e o direito fica atrofiado, né? Vai olhar pro espelho ali, vai ter uma imagem não muito harmoniosa do corpo, né? Que é o objeto que está sendo trabalhado ali. Quando a gente fala desse corpo energético, ele também precisa crescer de forma equalizada. Então, se alguém trabalha só o lado intelectual, racional, ele está só fazendo manifestar essa chama dourada, 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 o segundo raio, o amarelo dourado. Se alguém, por outro lado, trabalha só o rosa, por exemplo, é uma pessoa que coloca o foco todo no amor, na amorosidade, 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 mas ela não trabalha também o seu lado intelectual, mental, racional, intelectivo. Aí eu já aproveito para falar uma coisa assim, gente, que é algo que se fala muito hoje, né? Tira a mente, aniquila a tua mente. A mente é do ego, a mente é... Ah, gente, não. Para. Tem um monte de bobagem sendo falado aí hoje, né? A mente é uma ferramenta do nosso sistema de corpos. Tão importante quanto. Agora sim, uma coisa é você utilizar a mente como ferramenta. Outra coisa é você colocar a mente na frente de tudo. Então, é lógico, se eu colocar a mente, o racional, o intelectual na frente de tudo, eu estou sabotando o meu processo. Porque o processo está muito mais no sentir do que no entender. Principalmente agora na nova era. A mente, ela precisa ser um bom funcionário do chefe, do patrão, que é essa energia do coração. Mas um chefe, um chefe precisa de um bom funcionário que execute suas tarefas. E essa é a mente. A mente está ali porque ela tem um papel preponderante, fundamental nos nossos processos de vida. Nas nossas escolhas, ser assertivo ou não, no entendimento de vida, enfim, gente, numa série de processos, né? Aí vem aquela coisa, assim, vem os papos agora que aí, não sei por que rola isso. Eu acho que alguém fala, daí outro fala também, daí outro fala também. Daí as pessoas vão reproduzindo uma coisa que não faz sentido, né? Que não tem pé nem cabeça. Aniquila a mente, tira a mente é o ego, a mente é o diabo. Não, gente, a mente é uma baita de uma ferramenta que está aqui para a gente utilizar, para a gente fazer uso dela, desde que ela não sobreponha o sentir, o coração, que é o chefe, que é o majoritário da empresa. Mas a mente é maravilhosa. Ok, voltamos aqui para o exemplo de alguém que está lá só no coração, só no coração, só no coração, só no sentir, no sentir, no sentir, no sentir, no sentir, no sentir e no sentir. Aí ela não trabalha em nada essa outra energia, a energia do amarelo dourado. Essa chama vai crescer de forma exponencial, de forma equalizada, de forma equilibrada? Também não, porque o foco está indo todo para uma energia apenas. Que é a energia do sentir, que sim, que deve estar na frente, mas outras energias também devem ser contempladas nesse processo, para que a gente... Ângelo, quando o Vitor fala para sair da mente, ele está querendo dizer para tirar a mente da liderança do processo, tá? A gente troca bastante ideias sobre isso, e quando ele fala, conheço bem a fala do Vitor, e quando ele fala isso, sai da mente, é porque na grande maioria dos casos a mente está na frente. A gente coloca o racional na frente do sentir, e aí a gente sabota o nosso processo. Quer ver? A gente está lá com duas opções de emprego. Jana, bem-vinda. A gente está lá com duas opções de emprego. E o nosso coração está dizendo assim, aceita aquele, cara. Aqui. Quando a gente olha para essa oferta do lado esquerdo, dá aquela paz, o coração se enche, se estufa, o peito... Você dá aquela suspirada de alívio, de alegria. Aí você olha para a oferta do lado direito, aí você começa assim, ó, oxa, aqui dá mais dinheiro, aqui está mais perto da minha casa, aqui eu vou trabalhar menos, eu vou me dedicar menos e vou ganhar mais. Eu não vou ser tão feliz aqui, mas o que importa? Eu vou ganhar mais, eu vou
trabalhar menos, eu vou me deslocar menos porque é mais perto. É legal aqui. Aí você volta pra cá. Mas aqui tem isso, que não dá nem pra traduzir em palavras. É um, né? O coração enche, infla. Aí a gente volta pra cá, vem de novo. Aí lá no final, grande parte das pessoas vai escolher qual trabalho, vai escolher esse aqui. E é isso que ele fala, né? E que a gente fala também. Quando a gente fala sai da mente, é nesse sentido. Nesse exemplo aqui, se você sair da mente, você vai escolher o que o teu coração te indica. Mas você utilizou a mente para ponderar os dois. A mente não pode sair do processo. Até para entender essa diferença entre as duas propostas, a sua mente tem que estar ali. Ela tem que estar ali para discernir entre uma coisa e outra. Então ela é parte fundamental do processo. A gente não pode aniquilar ela de forma alguma. Então, vai só pro sentir também. Só sinto, só sinto, só sinto. Não, vem cá, Fernando, deixa eu explicar uma coisa. Eu não quero saber de explicação, eu só quero sentir. Só sentir, só sentir. De nada, amada. Tamo aí, tamo junto. Quero só sentir, só sentir, só sentir. Mas deixa eu te explicar aqui como é que funciona isso. Você vai entrar nessa empresa, você precisa entender como é que a empresa funciona. Não, eu não preciso entender nada da empresa, eu só preciso sentir. Não, não, você precisa entender a empresa. Você precisa entender os mecanismos da empresa. Quem é que está nos postos superiores, quem é na hierarquia da empresa, quem é que dá os comandos, quem é que obedece, quem é que faz a expedição, quem é que faz o empacotamento, quem é que atende o cliente, quem é que atende ligação. Você precisa entender, senão você vai ficar uma barata tonta dentro da empresa, né? Então, muitas verdades que estão se colocando agora nesses novos tempos, né? São assim descabidas, né? Porque não aniquila a mente, não se queira entender nada. Não, tem coisas que a gente precisa entender, né? Tem coisas que a gente precisa entender, mas sempre entendendo que, até para isso precisa da mente, entendendo que o coração vai na frente. O coração ele precisa de tal ritmo, né? Estava me recuperando do portal com a Vânia e o Vitor. Deve ter sido forte, né, gente? Então, gente, e aí uma outra hipótese também é você colocar a energia só no fazer. Só no fazer, só no ancorar, só no executar. Eu não quero entender e não quero sentir nada, eu só faço. Eu só faço. Vem pra mim, eu faço, eu faço, eu faço. É a outra energia dessa tríplice coroa energética que nós trazemos, que é o azul, que é o ancoramento, que é a materialização, que é a manifestação, a concretização das coisas. Amada. Obrigado, Marta. Era para estar nesse trabalho aí, mas eu pedi desculpa para os irmãos para me ausentar, porque eu tô com muita coisa, né? Eu tô com bastante coisa, eu tô gravando o Método Vênus aí pro Hotmart. Tô agora com o terceiro livro agora que eu retomei e uma série de coisas, gente. É muita coisa aí, não dá pra gente fazer tudo, né? A gente precisa ter esse tempo também, então a princípio a gente ia fazer nós três esse Portal 1111, mas eles entenderam bem o meu posicionamento de ficar de fora desse trabalho, porque eu precisava dar energia para as coisas, para as inúmeras coisas que eu estou dando energia agora para o momento. E eu tava lá com certeza, né? Tava aqui na minha sala aqui, antes de começar a live, tava sentindo, tive até uns acessos aí bem fortes aí com a Isis, né? Meio que dei uma dormidinha, uma apagada e foi bem forte. Eu senti também. Então, o livro, amada, tá no meu link, tem um link no meu Instagram. Aí tem lá o Linktree, né? Aí você clica lá, vai aparecer vários links. Aí um deles é o Clube de Autores, tá? E aí no link do Clube de Autores você consegue comprar, tá bom? Então, a outra possibilidade que há, a gente colocar só energia
nesse processo de manifestar, de fazer, de ancorar, e tem muita gente nesse lugar, mas muita gente nesse lugar. Aliás, eu acho que a maioria esmagadora das pessoas está nesse lugar de fazer, de realizar, faz o que vem no dia a dia, não pensa ou não racionaliza, não intelectualiza, não tenta entender, compreender a situação, que é dessa chama amarelo dourada. Dani, a da sabedoria é um amarelo dourado. É, e também não procura colocar energia no sentir as coisas que vêm para si, para o dia a dia. Ela só faz, ela só reproduz, ela só reproduz. Ela mecanizou a vida, ela automatizou os processos de vida, os movimentos, as decisões. Ela toma decisões baseadas naquilo que ela sempre fez. É assim. Então ela entrou num lugar de executor. Eu faço. Dá pra mim que eu faço, dá pra mim que eu executo. E às vezes isso é até colocado como uma espécie de... algumas pessoas se vangloriam disso, né? Ah, eu faço mesmo, eu faço. Legal, que bom que você faz, né? É importante, é um aspecto maravilhoso, precisa ser olhado para isso. Porque não adianta a gente sentir pra caramba, sentir, entender. Não, é isso que a gente sempre fala, né, gente? Eu tô indo numa parte um pouquinho mais espiritual, mais profunda, do que a gente sempre fala nas lives, né? Que é essa espiritualidade atual da nova era. Ela precisa ser colocada na prática. E para ser colocada na prática, essa energia azul do primeiro raio, ela tem que estar presente, ela tem que estar reconhecida e em processo de manifestação o tempo todo. Aí a gente fisicaliza aquilo que a gente sente e aquilo que a gente entende. Entendeu que não dá pra gente fazer uma coisa só? Ah, eu sou o cara do sentir. Legal. A gente já entendeu que esse é o carro-chefe. Mas só esse, sem entendimento e sem ação, a gente não completa a pirâmide? Só o sentir, só o racional, o intelectual, sem o sentir e sem a execução, fica aquele intelectualoide xarope, chato. Já viu aquela pessoa que sabe tudo? Não é chato, um dos seres humanos mais xarope que tem é o sabe tudo, né? Se eu sei, se eu já vi, se eu conheço, se eu já li, é o sabe, ele sabe. Ele não faz nada com aquilo que ele sabe. E ele não sente nada, ele só sabe, ele leu. A gente tem um amigo nosso aqui, um tempo atrás aí, que ele era bem mais novo, né? Que a gente, tipo 20 anos mais novo. É engraçado compartilhar essa história com vocês. Aí a gente, 20 anos de diferença, né, gente? Aí lá a gente tava com uns 35 na época, isso faz uns 10 anos já. E ele tinha 15, 16. Daí a gente falava do MacGyver. Aí ele dizia assim, não, nossa, MacGyver. Eu falei, para que se vê MacGyver, cara. Nem era nascido ainda quando existia MacGyver. Aí a gente falava de coisas assim, que era na nossa época de 15, 16, 17. Ele vinha e falava e trocava ideia. Ou seja, ele sabia tudo pelo Google. E sabia mesmo, ele já tinha lido. Mas ele era aquele cara que sabia tudo e não tinha experienciado nada. Nem tinha como ele ter experienciado aquilo, né? Porque ele não era da época dele. E tem um monte de gente assim, né? Tem um monte de gente assim que sabe, mas sabe demais. Aí você vai olhar para a vida da pessoa, não anda, né? Por quê? Porque não sente, porque não fisicaliza, não pratica. Ou seja, cadê o rosa? Cadê o azul? Cadê o sentir? Cadê o executar? Tá só no amarelo, tá só na energia do amarelo dourado, só no entender, racionalizar, intelectualizar. E tem aquele tipo da nova era também, que é o que a gente combate também, que é o espiritualidade florzinha, né? Aquele coração. Se você falar para essa pessoa, olha só a importância da mente, gente. Tem um monte de gente que funciona assim hoje. Você fala assim, se tomar água da poça de lama ali da rua,
expande a glândula pineal. Aí você vai começar a falar com os teus mentores. Por incrível que pareça, vai ter gente que vai pegar a água da poça e vai tomar. Porque a pessoa, ela tá tão desconectada da energia do saber, do entender, ela só quer sentir, ela só tá dentro de uma energia que ela não para racionalizar algo que é irracional, na verdade. Gente, eu já vi absurdos desse nível, tá? Nesse caminho. E provavelmente vários de vocês aqui já devem ter visto também. Absurdos desse nível. Ó, come essa sementinha aqui de qualquer coisa que a tua Kundalini vai subir em 24 horas. Chega a dar um cansaço. Dá uma preguiça. Por quê? Essa pessoa é essa espiritualidade. O Fernando falou. Faz. Ela não para um minuto para intelectualizar, racionalizar um pouco se isso faz algum ou qualquer sentido. Porque precisa fazer, gente. Precisa fazer. Então é o outro extremo. É aquele que está só e não coloca a energia do entendimento. E essa pessoa, o espiritualidade florzinha, geralmente ela tá também nessa... ela tem uma baita dificuldade de fisicalizar, porque a chama azul também não está ancorada. Então, acho que deu para entender a importância de nós termos essas três energias presentes, conscientes. Eu preciso sentir. Essa energia está no topo da minha pirâmide, rosa, né? Agora eu tenho duas energias aqui embaixo que eu não posso aniquilar elas, que é a energia do entender, do racionalizar, do intelectualizar, e do orientar, da orientação, do nosso princípio luz, e a energia do fazer, do ancorar, do fisicalizar, do botar em prática, do materializar as coisas que eu sinto e que eu entendo. Aí eu ancoro, aí eu faço. Então, se a gente não caminha com essas três forças unidas, a gente faz duas coisas aí. A gente desequilibra o nosso sistema, ou a gente é aquele que sente demais e não faz, e não entende nada. Ou a gente entende tudo, mas não sente nada e não faz nada. Ou a gente faz tudo sem sentir e sem entender nada. Dá para perceber que em qualquer um desses desequilíbrios vai dar problema. Em qualquer um desses desequilíbrios vai dar problema. Então essas três forças, essas três energias, elas precisam estar equalizadas. Quando elas estão equalizadas e elas crescem junto, a gente, além de estabilizar e de organizar a nossa vida aqui e agora, a gente... Sim, Isis, associado a chakras, sim. Essas três energias, elas partem do chakra cardíaco, as três, tá? Quando a gente faz essas forças trabalharem juntas, a gente equilibra os nossos processos de vida terrenos, o aqui e agora, e ao mesmo tempo a gente exponencia essa grade eletromagnética, esse torus, e viabiliza, acelera o nosso processo de ascensão, que todos nós vamos chegar. Talvez até nessa vida. Não é absurdo falar isso. Em épocas onde a humanidade, o sistema solar passa por dentro do cinturão de fótons, processos de ascensão são viabilizados, são facilitados. E como aconteceu para tantos e tantos e tantos e tantos seres que hoje atingiram o processo de ascensão, vai acontecer para nós também em algum momento, gente. Tá? O Mestre Saint-Germain, Kuan Yin, Mestre Larion, todos eles já foram uma pessoa, como nós fomos aqui. Cheio de falhas, cheio de erros, cheio de processos emocionais, cheios de angústias. E eles exponenciaram essa luz, esse torus, essa energia, e hoje em dia eles estão na condição de serem ascensionados. Nós também vamos fazer esse mesmo processo. Antes de finalizar a live, quero divulgar o próximo Alquimia Pessoal Online, tá, gente? É dia 12/12.
no próximo mês, né, dezembro. O Alquimia Pessoal é um dia inteiro dessas informações, né? Das 9 da manhã às 19 horas, tá? Pelo Zoom. Quem quiser maiores informações, pode procurar a Jaque. Jaque, põe aí de novo, eu vi que tu colocou ali, mas eu não fixei. Eu tava aqui, quando eu tô na minha nave aqui, eu vejo a coisa, eu puff, mas eu não consigo fazer outra coisa. Então, dia 12 do 12 é o próximo Alquimia Pessoal Online, tá, gente? E o último Alquimia presencial do ano, que agora já está começando devagarinho, né, com públicos limitados, vai ter mais um esse ano, que é em Barra Velha, tá? Município de Barra Velha. Obrigado, Dani. Vou fixar aqui o comentário do Dani, ó. 12 do 12 é o Alquimia Pessoal. Então, quem quiser informações é com a Jaque, tá? Jaque.pauvels. Quem não tem ela aí, começa a seguir. Ou vai lá no meu direct que eu passo o link para vocês, tá? E passo o contato da Jaque também para vocês entrarem em contato com ela. Esse é o último Alquimia Pessoal do ano online, né? E o último presencial é na cidade de Barra Velha, no final de semana seguinte às eleições. No sábado, né? Dia 22, se eu não me engano. Tá bom? Galera, acho que é isso, né? Passamos aí, hoje a gente se estendeu no horário, porque, ó, aqui tá, fixei agora o da Jaque ali. Inscrições com ela e com a Josi, tá? A Jaque colocou ali, ó. Então quem quiser, pede informação. Fê, todos nós viemos na mesma nave, todos nessa live. Verdade, Paty. Tamo junto, galera. Qual exercício você recomenda para ativar a chama trina, além de meditar? Bom, de novo, gente, o reconhecimento é o primeiro passo, tá? Saber que ela está ali. E depois trabalhar com essas 3 chamas. No YouTube tem vários trabalhos de expansão de chama trina, meditação de chama trina. Ou você pode trabalhar com as 3 chamas também. Hoje eu vou fazer uma meditação do raio azul. Amanhã eu vou fazer uma do raio dourado. Depois de amanhã eu vou fazer uma do raio rosa. Você trabalha com as 3 chamas, fazendo essas 3 chamas evoluírem, ou fazer um trabalho da chama trina que engloba as 3 chamas, tá? Você vai estar acelerando esse processo. E no dia a dia, com o que elas significam. Procurando entender as coisas, você está dando energia para o raio dourado. Procurando sentir as coisas, você está dando energia para o raio rosa. Procurando ancorar as coisas, raio azul. Tá? Então, com essas ações de oração, de meditação e ações práticas, coisas do dia a dia também, para que essas energias elas cresçam de forma equalizada, regulada e harmoniosa. Tá? Então, galera, é isso. Semana que vem, o Papo de Quarta volta para as 9 horas, tá? Hoje foi um acontecimento aí, né, por conta do 11/11. E a gente vai estar junto aí na quarta. Gratidão, gratidão, gratidão a todos mais uma vez. Amo estar com vocês aqui, gente, toda quarta-feira. E semana que vem a gente vai estar junto novamente para trocar essa ideia gostosa. Beleza, família? Beijo no coração de todos. Amo vocês. Um lindo restinho de semana e até a próxima.